Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos aqui começando uma entrevista com uma pessoa muito especial, meu amigo Dioclésio. Dioclésio Luz, como vai, Dioclésio? Tudo bem? Tudo bem, João? Prazer estar aqui com você, conversando. Isso, e a Maravilha. minha conversa aqui com o Dioclésio vai ser sobre o lançamento do seu livro, um livro muito importante que traz um debate importante sobre a militarização das escolas, não só no Distrito Federal, mas também em todo o Brasil. O livro dele chama-se A Escola do Medo, humilhação, vigilância, repressão e humilhação nas escolas militarizadas. O Dioclésio Luz, ele é pernambucano, ele mora em Brasília há mais de 30 anos. Ele tem formação em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, e mestrado em comunicação pela Universidade de Brasília, UNB, atuou como repórter, fotógrafo, dramaturgo, agricultor, radialista, roteirista de vídeo, professor de matemática, escritor e jornalista. Por 20 anos, ele trabalhou na Câmara dos Deputados, na assessoria técnica parlamentar. Ele é autor de uma dezena de livros, são vários livros, vários temas, né? Dioclésio, um Legal. currículo aqui grande do nosso querido Dioclésio, mas, Dioclésio, é, faltou falar alguma coisa aí? Não, é isso mesmo, né? Ele é grande e esquisito, né? Porque o cara que mexe com teatro, que mexe com agricultura, com, sei lá, essas coisas todas, me deixa uma garantia de que eu não sou especialista em nada. Eu pego um tema, trabalho, beleza, mas eu não me considero especialista no tema, inclusive, né? Quem entende de escola são os educadores, em especial os professores da Faculdade de Educação. Exatamente. Mas jornalista tem isso, né? Jornalista sempre ou até a pretensão de querer saber um pouquinho de tudo, né? Acaba a gente Uhum. tendo que transitar por vários. Mas eu achei interessante, né? Eu conheci o Clássico mais por uma questão do rádio, né? Você teve até pouco tempo o programa lá, né? Do É, Nordeste, o programa ainda existe, o Canta Nordeste. É que Canta Nordeste, isso. A Rádio Cultura e a Secretaria de Cultura do DF acharam por bem atuar no processo que fez com que a gente saísse. Então, eles contribuíram para a nossa saída da Rádio Cultura. Fizeram uma coisa torta, esquisita, sabe? Ruim, ruim, sabe? Que eu até hoje espero o pedido de desculpas do Bartô e do... Bom, não vai ter, né? Mas a rádio está no ar em várias emissoras do Brasil. Está em Campinas, está na Bahia, na Valente, está em Planaltina, está em Alto Paraíso de Goiás, no povoado de São Jorge, que tem uma O rádio. programa, né, Dioclésio? O programa, é. E também na Rádio Eixo e na Rádio Multicultural. Então, eu continuo fazendo o programa de graça, inclusive, que eu gosto. Muito bem, e essa história da interrupção do programa do Dioclésio Canta Nordeste pela a Rádio Cultura, que é a rádio pública do Distrito Federal, daria um outro programa. Mas hoje nós vamos falar sobre o livro. Né? Como eu mencionei aqui, o Dioclésio está lançando esse livro, sai agora em novembro, que é a Escola do Medo, Vigilância, Repressão e Humilhação nas Escolas Militarizadas. É o tema dessa nossa entrevista aqui. Dioclésio, eu lembro que eu estava fazendo uns freelances para a Carta Maior, e uma das pautas que encomendaram era justamente sobre as escolas militarizadas no Distrito Federal. Eu percorri várias escolas, de fato, esse clima de medo, humilhação, repressão existe. Né? Um dos pontos aqui, no material que a gente recebeu, no release que a gente recebeu e nós publicamos aqui no Expresso 61, que você aponta esse controle dos corpos, né? Primeiro, antes disso, vem a vigilância, né, contra a população pobre e negra da periferia, e esse controle dos corpos, né? E esse crime que é você militarizar o comportamento, né? E evitar que o cidadão ele conteste os seus repressores, né? Então eu queria que você começasse um pouco falando sobre isso. Primeiro, esse controle da juventude negra, pobre, periférica, e depois do controle dos corpos, aí, dentro do contexto de que você apurou para o seu livro. Porque, na verdade, é um livro-reportagem, né, Dioclésio? É verdade. Ele está como um livro-reportagem ou ensaio jornalístico, como quiser. Passei 4 anos, né? Exatamente quando entra Ibanez, entra esse projeto.
E aí eu assustado, meu filho estava numa escola pública, estava no último ano do ensino médio, e eu digo, se esse troço chega lá, eu vou ter um ataque. Então eu comecei a estudar o assunto e a ideia era fazer um artigo só, mas depois eu vi que o negócio era muito mais complexo, o projeto é muito mais sofisticado, é um projeto da extrema-direita, sim, da extrema-direita que está aí no ar e não tem o devido destaque por essa velha mídia que está aí, porque, claro, é coisa de pobre, coisa de negro, eles vão mexer nisso. E eu vou te dizer uma coisa, João, eu coloco isso na abertura do livro, sabe? É um livro que me envergonha, eu fico envergonhado de escrever esse livro, porque é uma vergonha para um país, qualquer país, eu não sei se até que ponto existe lá fora, é uma vergonha para o que existe de humanidade, sabe, numa população, saber que isso existe e é aplicado e é imposto a crianças pobres, negras e LGBT, sabe? Tudo que for contrário a um certo padrão que a polícia tem de civilidade, né, que é um padrão ultrapassado, velho, morfado da Idade Média, é causa de conflito, não vai bater. Por isso eu fico perguntando, como é que a gente, hoje, no século XXI, está discutindo isso, sabe? Como é que eu tenho que escrever sobre isso? Como é que a velha imprensa eu entendo, né? Ela está a serviço das elites e não muda. O país agora, a gente tem um grande exemplo, né? O país está na disputa entre ter a continuação da barbárie ou o seu aperfeiçoamento por um cara chamado Jair Bolsonaro, que é um genocida, é o mínimo que se fala desse estúpido, e o outro que diz, não, vamos para a democracia, você pode não gostar, mas é democracia. E mesmo assim, essa velha imprensa morfada coloca assim, as duas partes estão com fake news, há uma polarização não é essa, entendeu? Então, quando você junta as duas coisas, você diz, é o mesmo planeta que a gente está, é o mesmo país, de gente perversa, porque eu chamo isso de perversidade, que quer, sabe, garantir os benefícios, os privilégios de uma elite branca desde muito tempo. Desculpa, estava multado aqui. Dioclésio, Uhum, você tocou num ponto aí que é uma vergonha, né? O último debate lá da Bandeirantes, lá, aquela jornalista Patrícia Campos Melo, ela fez essa uhum, pergunta aí, né, da disseminação de fake news. Ela é autora de uma reportagem que ela descobriu um esquema de propagação de fake news em 2018 para favorecer Bolsonaro, e não tem nenhum uhum. esquema que favorecendo o candidato Lula, né? Então, é uma mídia que está passando, tá normalizando esse tipo de comportamento desse fascista. Mas eu queria Aham. aproveitar esse ponto em que você menciona que vem aí o avanço do fascismo e a luta pela democracia, me lembrou muito, claro que não com nível de sofisticação e organização, a forma como Hitler organizou a juventude, né, a juventude estudantil. Juventude hitlerista, esse era o nome. Tá citado no livro. Você não Tá leu, citado no claro aí. livro? É citado Exatamente. isso. Mussolini também fez a mesma coisa. Mussolini fez a mesma O coisa, né? Francisco Franco, na Espanha, fez a mesma coisa. Salazar deve ter feito a mesma Ah, coisa também, né? Salazar deve ter feito a mesma coisa. Quer dizer, é um Então projeto como que é? deu certo. As pessoas dizem, não, isso aqui não vai ter. Não, deu certo. Os nazistas, os, é, os fascistas fizeram e deu certo para eles. Tá? Claro que não deu certo para as crianças, né? Que se ferraram nessa, como estão se ferrando hoje, né? Fazer o quê? Mas deu certo nesse sentido. Você tem um tirano que passa a controlar a juventude. Aqui ela é mais sádico, mais cruel o processo. Por quê? Porque pega quem é a juventude que está na periferia? Negros e negras, né? Que sempre a velha guerra contra a cor da pele continua do Brasil. Sabe? Tem um documentário no Netflix que fala das guerras do Brasil e diz, começa com a tentativa de matar os índios, até hoje continua, e a tentativa é de acabar com os negros e negras, sabe? A elite não aceita, quer que fique na senzala, né? Os negros e negras, até hoje. Né? E se você, Exata, e se você perguntar para mim o que é pior, né?
da escola militarizada, não tem o que é pior. São tantas crueldades, maldades. Eu começaria, viu? E você não perguntou, e eu vou falar para você fazer a pergunta. Que negócio é esse que o entrevistado fala demais, não deixa nenhum entrevistador perguntar? Mas o Mas bom de olha, entrevistar jornalista é isso, né? é, Fique à ou vontade, Dioclésio, fique à ah, vontade, por favor. tá. Fique à Mas eu vontade, vou pode ser falar. rápido para você fazer a pergunta. Não, Olha, pode ficar à vontade. tem várias coisas que me apavoraram, sabe, nessa pesquisa. Uma delas, nesse estudo, né, foi descobrir que os colégios militares das Forças Armadas e as escolas militarizadas têm algo em comum, que elas são brinquedinhos dos adultos. São brinquedinhos. Então, o militar chega lá na escola, chega ou no colégio militar e diz: e agora, crianças, ordem unida, soldados, bater continência, pá, 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 soldados, caminhar agora, cantar o hino nacional. Isso eles fazem no exército, agora estão fazendo com crianças, sabe? Isso é um brinquedinho para eles. E por isso que, vez ou outra, aparece, olha, cena de um colégio onde as crianças estão fazendo ordem unida com arma de brinquedo. Por aí vai, cara. Isso é muito ruim, isso é muito feio, isso é uma agressão à civilização fora as outras leis. Estou falando demais, eu sei. Não, você está falando demais, não, meu querido. É isso mesmo que eu quero saber de você. Você está mencionando aí as escolas as escolas das Forças Armadas, mas existem também as escolas das próprias polícias e dos corpos de Sim, bombeiros, para sim, além dessas escolas, que são as escolas públicas, vamos chamar assim, regular, administradas pelas secretarias de cultura, mas também educação, existe a própria escola, a claro, escola militar, né? Então, é o mesmo regime. é o mesmo regime. E aí você menciona no release que foi distribuído, e você menciona e está com certeza está lá no seu livro, é o fato de que essas escolas, tanto das Forças Armadas quanto das escolas das próprias polícias e corpo de bombeiros, elas têm um investimento, né? Elas têm uma Isso, estrutura maior, elas têm recursos, e aí claro. elas permitem a contratação de profissionais, né, com mais qualidade, né? E ali nessas escolas militarizadas públicas, né, vamos dizer assim, elas mantêm as estruturas precárias permanecem mas com toda essa exigência aí que tem, né? E aí, Dioclésio, aí eu vou te fazer uma pergunta, quero que você comente sobre isso, a diferença de estrutura das duas, mas aí Uhum. eu quero que você é, me fale sobre o conflito que tem entre a questão pedagógica e essa questão disciplinar que se impõe dentro das escolas militarizadas. Veja o seguinte, eu vou começar com uma coisa que antecede isso. Você sabe quem fiscaliza a educação nos colégios militares? Você não, É, talvez você não. Pela lei, não, desculpa, pela lei não, o natural, que seria o MEC. O MEC abriu mão disso. Está escrito. É o próprio, as Forças Armadas que fiscalizam, que supervisionam. Então, as Forças Armadas que não entendem nada de processo educacional, eu digo isso com absoluto, sentindo que é absoluta verdade, eles estão ensinando para as crianças o que eles entendem que é para ser ensinado. E como eles são formados para um sistema autoritário, o de cima manda, o de baixo obedece, é assim, né? Os militares é assim, o tenente manda no soldado e fim de papo. Eles levam isso para a escola. Isso é o autoritarismo, que eles chamam de hierarquia, que está dentro da instituição militar. Mas quando você chega lá na escola e diz, você tem que me obedecer, você quebra aquilo que é base do ensino da sociedade civil, que é o ensino da democracia. Todos têm direitos. Isso acaba. Então, você tem um conflito de uma estrutura vertical autoritária, militarizada, com uma estrutura da sociedade civil onde diz todos são iguais. Não é, não. Então, o conflito é caro. É claro com isso. Acontece escancaradamente. E tem um outro elemento que a gente não pode esquecer, João, que eu toco muito rapidamente, é que o que, é que se ensina nas Forças Armadas sobre história do Brasil? A gente sabe, né? Se você for ver, de cada 31 de março, eles vão às ruas ou eles se apresentam, eles se manifestam para dizer que não houve golpe em 64, mas sim uma revolução. E isso é mentira.
Então, isso eles estão ensinando lá, se não dentro das salas de aula, com o professor de história, e com certeza o professor de história que for dizer que disser que houve uma ditadura, ele vai ser admoestado, ele vai levar um tranco, uma paulada ou uma chamada. Espera aí, aqui é outra história. É que as Forças Armadas querem rever a história ao seu critério, porque, afinal, né, essa é uma história que o Brasil não passou a limpo até hoje. Então, quando você chega esse grupo para uma escola pública, né? Vamos falar de uma escola pública, né? Os policiais militares, que são forças auxiliares do Exército, conforme a Constituição, eles estão levando essas coisas para eles. Estão levando. Eu conversei, aqui tem as primeiras 4 escolas são militarizadas no Distrito Federal, são de 2019. Eu tive em 3. Uma criou problema, a direção não quis que eu recebesse, que eu fosse lá, tinha que falar não sei quem, tá bom. Fui nas 3. E os 3 têm uma visão reacionária mofada da sociedade brasileira. Teve um diretor que disse para mim que eu disse, o presidente é favorável à tortura, e você? Eu acho que a tortura não resolve, tem que matar. Está gravado isso. Com relação aos negros, João, um diretor de uma escola, e está lá escrito, disse para mim, não, a gente aqui não é racista. Agora, vir para a escola com aquela latada de maracujá na cabeça, não dá, sabe? O cara chamar o cabelo afro de latada de maracujá, sabe? Eu acho isso de uma prática, de uma manifestação de racismo impressionante. Em uma outra escola, o professor defendeu a volta daquela disciplina moral e cívica. Eu não sei a tua idade, mas eu frequentei e não levei, não apanhei, não fui torturado, mas eu frequentei o movimento contra a ditadura de 64. Eu já tinha 18, 19 anos na época. E era uma disciplina que a gente era obrigado a estudar, entendeu? E esse cara quer trazer de volta para cá. Então, a presença do militar na escola é uma das coisas mais cruéis, mais grotescas, e eu coloco no livro. Aqui tem elementos para os pais e alunos processarem o Estado, os governantes e os responsáveis por obrigar seus filhos a fazerem isso. E eu quero que as crianças processem, sabe? Esses caras, essas figuras, esses governantes obsoletos, como a gente tem o de Brasília, que pegou o projeto da polícia e implantou. Exatamente. Dioclésio, antes da gente avançar, tenho mais algumas perguntas para fazer para você. Me fale um pouco. O livro vai ser lançado agora em novembro. Uhum. Como é que vamos fazer para adquiri-lo? Então, me fala um pouco sobre isso aí. Tá. O livro, A Escola do Medo, e é uma escola do medo, ele vai ser lançado em novembro, provavelmente ele está pronto. Ele já está na gráfica, mas ele vai ficar pronto na primeira semana de novembro, mas eu coloquei a segunda para garantir, né? Que vai ter os lançamentos. A editora é Tantos Mares, vai disponibilizar para venda desse livro. E tem uma coisa, João, eu deixei para lançar em novembro, porque eu tenho medo pela minha vida, né? Eu digo, bom, pelo menos em outubro Lula se elege e o direito de matar vai ser contestado no governo Lula. Pode ser que o presidente ainda continue até dezembro, mas pelo menos algumas pessoas vão saber que não pode matar, não vai poder matar, atirar em ninguém. Porque olha, e eu vou dizer um negócio para você, João. Eu já falei para minha mulher, se me acontece alguma coisa depois do lançamento desse livro, você coloque das possibilidades, Polícia Militar ou Forças Armadas, porque eu estou contestando diretamente o poder dessa gente de entrar numa escola. O Colégio Militar de Brasília, que é um luxo, não falta grana para aquele povo, ocupa 240 mil hectares, numa área nobre da cidade. 24 campos de futebol é a área que eles ocupam. Por quê? É Porque uma pequena fazenda, né? É é, uma pequena fazenda. é uma Uma pequena pequena fazenda. fazenda. Dioclésio, eu vou Diga, colocar aqui na descrição do vídeo o seu e-mail. É dioclesioluz14 14, gmail.com, e vou colocar também gmail.com. o endereço do site da editora, que é Editora Tantos Mares. www.tantomareditores.com. Eu vou colocar aí. Mas, Dioclésio, eu não quero criar medo nem pânico, né? Nem para você, nem para mim, nem para quem nos assiste e que defende a democracia. A gente
pelo o andar da carruagem, essa profusão, essa enxurrada de fake news, de mentira, de utilização da máquina pública assim, a rodo, sem nenhum controle, sem nenhuma punição, toda essa pressão que existe, as coações dos grandes empresários, dos latifundiários, contra seus empregados, o papel das igrejas, sobretudo as igrejas fundamentalistas neopentecostais, a gente corre o risco de que esse ser desprezível, chamado Jair Bolsonaro, se reeleja. Né? A gente corre esse risco de reeleição dele. E se ocorrer isso, essas escolas vão proliferar assim, como um rastilho de pólvora. Mas eu queria que você comentasse isso também, mas eu quero agregar uma outra pergunta para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa. Você mencionou o regime militar, mencionou lá o Educação Moral e Cívica, né? Era esse, né? Isso, Educação Educação Moral Moral e Cívica. é, E tinha também a OSPB, o que era a SPB, Organização que Social e era Política do Brasil. Eram duas disciplinas exatamente. obrigatórias. Exato. A OSPB era mais para o que hoje é nível médio, né? Curso E superior. Eu acho que era para o curso, eu acho que era isso, eu não era lembro. nível Mas médio. obrigavam a É gente a. porque eu peguei essa fase aí, Pegou, né? eu peguei essas duas fases. Mas deixa eu te falar, eu lembro que até na democratização, quem comandava as polícias militares eram os coronéis do Exército, né? Pois é. A polícia militar ela era diretamente controlada pelas Forças Armadas, sobretudo pelo Exército. E toda a doutrina e currículo das polícias militares, elas foram, e até hoje são, a preparação do policial para a guerra e para o inimigo interno que a ditadura criou e que esse governo fascista está criando, esse inimigo interno, né? Primeiro a esquerda, depois os democratas, enfim, os humanistas. Lembre-se, João, desculpe a interromper, lembre-se que a Sim, gente tem formação, escolas formando isso. Dentro das Forças Armadas faz isso. A gente tem uma escola superior de guerra ensinando isso até hoje, sabe? E tem a próprios oficiais antigos que continuam dizendo isso. Não houve ditadura, o inimigo é interno. E qual é o inimigo? A esquerda. É a exatamente. esquerda, né? Tudo que parece esquerda para eles, se alguém falar, qualquer candidato falar, pô, tem gente passando fome no Brasil, você é comunista. Claro que a ignorância é tão grande que esses militares não pararam para estudar o que é comunismo, só fica repetindo, feito papagaio, o que aprenderam dos Estados Unidos, né? Nessas formações, até hoje. Né? Mas não são de ler. Então, alguém já me disse, a vantagem do teu livro é que os principais responsáveis pelas escolas não costumam ler livros, eles só vão pegar uma linha assim e vão bater, né? Tem essa vantagem. Né? Eles são formados aí pela aquela famigerada doutrina da segurança nacional, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, influenciada pelos Estados Unidos Continua até na hoje Guerra isso. Fria, né? E que é É. o pessoal que está maquinando o golpe, né? Porque essa eleição, a reeleição de Bolsonaro é mais um golpe contra a democracia. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco nessa questão desse currículo militar, dessa militarização, e aprofundar um pouco também a comunidade escolar, né? A comunidade escolar, sobretudo os pais, ela acaba sendo suplantada aí por essa avalanche de desinformação e que faz até com que essa comunidade, até dentro da escola, e você mencionou o professor que quer a volta da educação moral cívica, mas eu queria que você analisasse isso, a comunidade escolar, sobretudo os pais, nesse contexto aí dessas escolas do medo. Veja o seguinte, o que há é que a comunidade pobre ou de menos recursos, as informações, as fontes de informação não são as mesmas que a minha e a sua. Não que eu precise ser um milionário rico para ter acesso, mas a cultura, o hábito fez com que a gente procurasse outras coisas diferentes da Globo, Record, etc. Entendeu? E há um outro elemento, a comunidade, digamos, de uma estrutural, o pessoal sai 6 da manhã, volta 8 da noite e quer naturalmente relaxar, não vai dar para lidar com Dioclésio falando sobre escola militarizada. Não, eles querem
que se resolva logo. E qual a solução? Você mora num lugar, digamos, onde a violência existe e o Estado, usando a polícia militar, diz, não, eu vou fazer aqui uma escola onde você não vai ter mais problemas de segurança. Aí o pai respira aliviado. Putz, finalmente, oba, e festeja a escola na mão dos policiais. Só que ninguém disse para esses pais que a Constituição determina a segurança da comunidade é de responsabilidade Polícia Militar Civil de um sistema de segurança. Então, você não tem problema de segurança no Lago Sul. Você não tem. Agora, você tem problema de segurança na estrutural, na Ceilândia. Então, ao invés da polícia resolver, ou o secretário de segurança resolver o problema da comunidade, faz naquele quadradinho, que é a escola, e enche de militares. Eu já vi uma coisa impressionante. Uma escola que eu fui tinha 3 viaturas à disposição lá para fazer não sei o quê, mas tinha lá, né? Inclusive para coagir crianças aí para a escola. Tem a busca ativa, algo assim, criança que não vem. Mas, enfim, essa comunidade foi iludida, enganada, porque ninguém disse, olha, é um direito seu ter a segurança na comunidade. E é uma coisa, João, que eu perguntei a vários dos entrevistados, inclusive esses diretores que têm uma visão meio atrasada. Eu disse, se a gente tivesse segurança na comunidade, você acha que eu precisava ter policiais na escola? Aí faz-se um silêncio assim, né, uns 10 segundos, eu disse, talvez, né, se a gente tivesse menos alívio, porque a violência na escola está na cara, todo mundo sabe disso, é reflexo da violência na comunidade. E a violência na comunidade tem diversos fatores. Uma delas é a condição social, outra coisa, o posto de saúde não funciona, o transporte não funciona, a escola vira isso, porque a escola acaba sendo uma extensão da comunidade. Agora, quando você entrega isso para a polícia, sabe, para os pais, e a boa maioria, né, uma boa parte, diz, ótimo, agora eu relaxo, porque agora eu sei que ele vai para a escola e não vai ser assaltado, não vai ter violência. E não mudou. Não mudou assim, a violência continua. João, um dia desse, eu vou te dizer um negócio, como esses caras estão no lugar errado. Um dia desse, isso está no livro, né? Eu vi um Facebook de um policial que trabalhou numa dessas escolas, trabalha, eu acho, né? E ele escreveu assim no Facebook dele, todo feliz. Cheguei em um ambiente complexo e hostil, mas graças a Deus e a minha equipe temos feito muito neste lugar. Já foram 2.400 advertências, 14 ocorrências policiais militares, diversas entre brigas, ameaças e apreensão de facas. Atendi na minha sala mais de 100 pais. Tivemos que suspender mais de 15 alunos envolvidos em questões graves e mandei para o Conselho Tutelar uma média de 15 alunos. Isso em 50 dias. Então, o cara chegou a aplicar uma média de 48 advertências por dia, ou 12 advertências a cada hora, numa escola. Numa escola. Isso é um boletim de ocorrência? Ou melhor, isso é um registro de boletim de ocorrência terrível. Que escola é essa? Agora, vamos para lá. Uma aluna me disse, eu conversei com alunas e está lá dentro, ela disse, eu acho que ele não tem nada que fazer aqui, a não ser punir a gente. Então, pune quando o cabelo sai do coque, pune se eu boto um batom, pune se o brinco está maior do que está chegando no pescoço. É só punição que eles sabem fazer, porque eles aprenderam assim. Eles aprenderam que é o vigiar e punir de Foucault, sabe? Ou seja, você só ensina com a punição. É a cabeça deles. E essa cabeça está no lugar errado. Completamente. Além do mais, eu vou te dizer uma coisa, João. A gente, a sociedade civil, tem que fazer uma intervenção na polícia, nas polícias e nas Forças Armadas para rever esses regulamentos. Os policiais, que parece que eu estou condenando aqui, repare que eu não estou condenando os policiais, eu estou condenando a formação deles, que levam o que sabem, e eles só sabem isso. Agora, você tem policiais indo para zonas de conflito porque a Secretaria de Segurança não criou um sistema de segurança que permitisse ao policial e ao cidadão e cidadã transitarem tranquilo. É tudo muito perigoso.
pelo fracasso, a palavra é essa, o fracasso da segurança pública nas áreas da periferia. E fracassando, quando eles entram lá, é arriscar morrer ou viver, sabe? Eu não estou nem falando dos abusos policiais, estou falando do risco deles. E resultado, o número de suicídios por conta do estresse é muito grande. Eu fico preocupado com isso. Tanto que eu perguntei, vocês checam aí, fazem exame? Eu perguntei para a Lei de Acesso à Informação, para a Secretaria de Segurança Pública. Não, não tem isso. A gente tem um posto e coisa e tal, sabe? E um dia desse, João, a Câmara Federal estava votando um projeto que se exige, sabe, a palavra não é fiscalização, mas como é que a gente diz? Regulares, alertas para ver como é que está a cabeça do policial. Porque você mandar essa pessoa que já está estressada para um lugar estressado, sabe? O comandante tem que ser, sabe, punido por isso, pelo menos dar uma olhada nesse cara. Ali não se trata de robô, são seres humanos. Eu estou falando do policial e eu defendo que eles sejam bem pagos, olha aí, porque a missão deles é difícil, é arriscada, é complicada, é perigosa, sabe? E muitas vezes eu sei, pode ser eliminado muito dos riscos. E eliminando os riscos, aí você sabe, pode dizer, opa, daqui para cá é abuso, de igual para igual. Mas não, o que ensina, até a coisa do racismo está lá dentro da polícia, sabe? O racismo é frequente, né? Frequente. Todo dia eu ouço fatos sobre o racismo. Todos os dias, não estou exagerando. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Tem que ter uma intervenção para mudar isso, sabe? Chegar no comandante da polícia e dizer, espera aí, sai, vamos colocar outras pessoas para ver como é que a gente resolve isso. Mas a polícia cuidando de polícia, a gente já viu que não funciona. Eu não sei você, João, eu tenho medo de andar na rua. Eu tenho medo da polícia. Eu tenho medo da polícia. Eu tenho medo também, Dioclésio, e eu vou te aproveitar aí, nosso tempo está esgotando, mas para falar rapidinho de um episódio que aconteceu comigo anteontem. Eu estava vindo aqui para Brasília e estava saindo de Goiânia, vindo para Brasília, caí numa barreira da PRF, e enquanto os brancos, né, as pessoas não negras, estavam só conferindo o documento, eu fui revistado de cabo a rabo. O meu carro foi totalmente revistado e eles tentando achar algum problema e fazendo uma investigação, estava me interrogando, querendo saber até a idade dos meus filhos, sabe? E É um assim, você interrogatório fica na lá, rua, claro. você, extremamente assustado, já anoitecendo, você fala, pô, esses caras vão botar nesse camburão, jogar gás lacrimogêneo, e, É, enfim, né? O racismo estrutural. E no claro. caso aí dessas instituições, né, ele se reflete no racismo institucional. Dioclésio Luz, quero te agradecer, meu irmão, está terminando nosso tempo aqui, vou deixar aí para as suas considerações finais. Tá bom. João, eu agradeço pelo espaço. Eu já escrevi vários livros. Né? Teve um livro que eu escrevi que não vendeu nada, ninguém comprou. Né? Era um livro de crônicas, então eu dou desconto. Mas esse, eu quero dar a maior repercussão, porque eu acho que a gente tem que ir para cima, porque ele mexe com várias coisas, esse projeto. Como disse o Darcy Ribeiro, o projeto não é, ou melhor, a educação ruim não é uma falha, é um projeto, a educação pública. Então, ele faz parte desse projeto. É sim um projeto racista, e quem diz isso, está escrito, são vários estudiosos, como vários estudiosos já disseram que esse sistema, esse método, ele não é aceito por nenhuma faculdade de educação do Brasil. Não é aceito. Então, eu agradeço, João, mais uma vez. Desculpe se eu falei demais, mas ao mesmo tempo que eu tenho vergonha por escrever um livro falando desse projetozinho sabe, que atinge os pobres e os negros, etc. Eu espero que mais pessoas fiquem atentas a isso e que leiam o livro quando ele sair. Depois, não pode ser agora, senão há um risco maior. Em novembro ele vai ser lançado, vai estar disponível para as pessoas. Muito bom, Dioclésio. E voltando a fazer o alerta, né? O alerta que você fez e a gente vai reforçar aqui, né? Esse livro é um livro que contém, ele traz uma denúncia importante e vai meter o dedo na ferida aí das Forças Armadas e da Polícia Militar. E nós vamos aí fazer uma rede de proteção para esse autor corajoso que é Dioclésio Luz. Você, Dioclésio, trazendo luz aí, né, uma brincadeira aí com o seu nome, trazendo luz a essa treva aí que é
que são essas escolas do medo. Meu irmão, muito obrigado. Vamos nos falar mais. Depois vamos falar sobre o canto do Canta Nordeste, né? Nordeste. Canto do Vamos, Nordeste. Canta Nordeste. Falamos outra hora. Tá bom, João, muito obrigado. E eu espero que os estudantes, principalmente, são os mais atingidos por esse crime, que fiquem atentos, tá? Escola militarizada não é uma coisa boa, nunca foi. Valeu, João, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Até a próxima.